Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, mais um dia especial em que eu tenho a honra de receber aqui uma mulher extraordinária que eu tive o prazer de conhecer. Vamos contar mais histórias aqui, mas eu quero apresentar para vocês um pouco dela. Ela é pastora pela Convenção Batista Brasileira, autora, esposa, mãe, mentora, também tem uma escola abençoada, vai contar um pouco aqui com vocês, Karine Bloom. Obrigada, Prazer. Obrigada, Mari, muito feliz de estar aqui com vocês, muito bom. Um prazer enorme receber você, a gente que se conectou numa conferência maravilhosa que é o Voo e Borboleta. Foi. Que você foi palestrar, né? Isso. Ministrar. Isso. E Deus tem levantado, né, Karine? Despertado as mulheres nesse tempo, você que tem vivido muito isso, e hoje você vai contar um pouquinho, né, do que Deus fez na sua vida. Quero que você fale, se você é daqui de Curitiba mesmo? Eu só nasci em São Paulo, mas eu morei minha vida, Paulo. então eu sou curitibana de coração, porque eu morei minha vida inteira aqui, em Curitiba, mas faz 3 anos que eu tô morando, quase 4 anos agora que eu tô morando fora, tô nos Estados Unidos. Atualmente eu moro no Texas, mas eu costumo dizer, Mari, que eu tenho uma mochila em Jesus, então a gente vai para onde tem que ir, mas atualmente eu estou morando no Texas. Já faz 4 anos que você tá lá? Faz 4 anos que eu estou nos Estados Unidos, quase 4 anos. Eu fiquei 2 anos na Califórnia, onde eu fiz um curso na escola da Bethel Church lá, a escola do sobrenatural. Fiz o 1º e o 2º ano presencial lá. E depois agora vai fazer quase 2 anos que eu tô no Texas. Uau, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Vamos chegar lá. Antes, você nasceu em São Paulo e você veio com quantos anos pra cá? Então, na verdade, eu só nasci em São Paulo porque minha avó materna morava lá e minha mãe tinha ido visitar a avó perto do Natal. E eu acabei nascendo lá. Mas nasci no dia 20 de dezembro, então era pertinho do Natal, eu nasci lá em São Paulo e daí já viemos logo bebezinha pra cá novamente. E como é que foi lá? Foi tranquilo? Ela tava em outra cidade, né? Acho que já tinha tudo preparado na aqui. casa da mãe dela, né? Então era tranquilo pra passar Natal, deu todo o suporte, deu tudo certo. Foi graças a Deus. Foi tudo providencial, Deus sempre cuida de tudo, né? Cuida. E seu lar é cristão? Sua família é cristã? Sim, graças a Deus, eu sou casada já há quase 29 anos, né? E meu marido também vem de um lar cristão, então foi mais fácil assim, a gente se conheceu, já era convertida, então nós casamos e hoje temos nossa família aí, os 3 filhos, graças a Deus, no caminho do Senhor. Mas a tua família dos teus pais já era cristã? Eles se converteram mais tarde um pouco, na verdade a minha mãe que se converteu primeiro, eu era pequena ainda, na adolescência, eu estava entrando na adolescência quando minha mãe se converteu, e ali a família vai indo junto, porque a mãe se convertendo fica tudo mais fácil, né? Ela passa a orar, a transformação vai acontecendo na mãe, na mulher. Uau. E os filhos vão sendo levados meio que de arrasto para a igreja. Mas pequenininho a gente vai e a gente acaba se acostumando e o Senhor vai fazendo as transformações necessárias e a gente foi crescendo. Eu já estava quase entrando na adolescência, a gente foi crescendo num ambiente propício assim para aprender do Senhor, escola bíblica e tudo mais. Meu pai se converteu também, então foi bênção. Uhum. E como é que era o seu pensamento nessa época? Adolescente, você já entrou, emergiu aí na igreja? Como é que era o teu relacionamento com Deus nessa verdade, fase? Eu sempre tive, né? A minha mãe, ela era de origem católica e meu pai luterano. Mas eu sempre tive, assim, muito temor de Deus, sempre tinha aquela questão de acreditar muito em Deus, Jesus e Ele como um amigo. E na adolescência também eu sempre tive muitos princípios, né? Meus pais sempre ensinaram muitos princípios para estar longe de drogas, longe de más companhias e tudo mais. E então a gente só foi aprendendo algo que biblicamente vinha a reforçar a educação que meus pais estavam dando em casa. Então foi algo mais tranquilo. Mas a gente diz assim, experiências mesmo com o Senhor tem que ser pessoal, né? Então, eu posso dizer que eu passei a ter uma vida intensa com o Senhor após o meu casamento, durante a gestação da minha primeira filha, onde eu passei ali por quase um trabalho de parto prematuro, muitos dias internada, e aquele medinho que vem de quase perder o bebê, e aquela luta mesmo, batalha espiritual mesmo, na essência do que é
uma crise com Jesus, como é diferente, né? A gente ia passar situações assim de adversidade com Jesus. Muito bom. E foi nessa época que você se aproximou mais de Deus? Com certeza, nessa época que eu entendi que relacionamento é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E ali, naqueles tempos de hospital, e eu estava encontrando paz no meio de uma situação que gerava medo, ansiedade. E graças a Deus a gente conseguiu levar a termo a gestação. E ela ontem foi aniversário da minha filha mais velha, fez 28 Olha, anos. manda um beijo pra ela. Já mandei um beijo ontem, mas Já filha, deu um beijo. Poliana, um beijo pra você. E ela tá lá Deus te no abençoe. Texas? Tá lá no Texas. Uau, você vai contar, né? Você Vou foi pra lá por contar. conta dela. Calma aí, vamos chegar. E deixa eu te perguntar, antes, quando você, na sua adolescência, como era que era a sua mentalidade na relação de carreira? Hoje você vive um ministério, Sim. mas antes você chegou a trabalhar com outras coisas? Na verdade, eu casei cedo, Mari, e logo o meu marido é militar, então a gente já teve uma transferência, depois outra, então eu estava na faculdade, eu estava fazendo pedagogia na época, e veio o trabalho de parto prematuro na minha filha, eu tive que trancar a faculdade, e daí a gente já teve uma transferência, daí já tinha outra, e assim vai. E no meio de tudo isso, a ideia era eu seguir conforme dava para ser esposa de militar, porque o militar ele é muito transferido de cidades. É militar do quê? Do exército. O meu também. O meu marido ele é oficial do exército, hoje ele está aposentado. Ele fez a AMAN, fez a SpaceX, depois fez a AMAN, Escola Militar das Agulhas Negras, e daí no meio do caminho, a gente com 4 para 5 anos de casado, eu voltando para a faculdade, ele foi diagnosticado aos 32 anos com mal de Parkinson. E ali a gente começou uma outra trajetória com o Senhor, aonde ele foi encaminhado para um processo de aposentadoria por invalidez. E então daí eu passei minha vida para dedicado profissional, não estudei mais e comecei a dedicar tempo para cuidar dele. Mas nós estamos vivendo um milagre do Parkinson, eu digo, um milagre da cura, porque já são 24 anos praticamente de diagnóstico e ele está super bem. Uau. Super bem. E o relacionamento dele também, junto com você, com Deus, foi intenso? Como é que foi os processos diferentes? Não tem como não ser, né? A gente fica pensando assim, puxa vida. E a gente vive um milagre mesmo, sabe, Mari? É algo fundamental, assim, eu falar isso, porque você veja, com 24 anos de uma doença progressiva degenerativa, meu marido dirige, ele faz tudo sozinho hoje. E nem sempre foi assim. Ele ficou totalmente dependente, com 7 para 8 anos de doença, eu tinha que dar alimentação, banho, ajudar a se vestir. E é real, a gente tem o sangue dele sendo estudado no Canadá, tem vídeos dele na Universidade da Flórida, e nós estamos realmente vivendo um milagre da cura, eu creio que sim. E não tem como não incluir Deus nisso, nesse tempo todo, claro, que vieram medos, ansiedade, a depressão, para ele praticamente foi mais difícil, porque ele, em pleno vigor, ter que se aposentar, e o Parkinson veio com força, deixando ele dependente em muitas coisas. Mas Deus estava ali o tempo todo nos sustentando, e graças a Deus por isso. Uau, que incrível. E você conta, né? Não tem como não contar, né? Daquilo que Deus faz Não e tem do que como. vocês estão vivendo, né? Não. Milagres surreais aqui. Já passaram muitos milagres. Muitas. E a gente sempre a gente fica abismado com aquilo que Deus pode fazer, né? Quando a gente pensa que, uau, isso impossível, o Senhor vai e prova que tudo é possível. Tudo. Não existe impossível para ele, né? A gente crê muito nisso, e sempre foi fundamental a gente ter a fé como base para estar passando. Tinha dificuldade? Tinha. Tinha dias difíceis? Tinha. Claro que tinha. Né? A Bíblia mesmo nos ensina que a gente vai ter aflições, mas e o bom ânimo? Só vem se estiver conectado com o Espírito Santo, que traz paz no meio da tormenta, e assim vai. Uau! E os dias difíceis, eles vêm, mas quando você tem a certeza das promessas do Senhor, a gente vai suportando o processo. Não, né? tem erro, não tem erro. E me conta, nesse período que você estava ali com ele, como que foi o teu encontro ministerial também, né? Então, isso é muito interessante, porque cuidar de pessoas sempre foi algo meu, assim. Tanto que eu deixei tudo para cuidar dele, né? E o pastoreio tem muito a ver com isso, que é cuidar de pessoas.
E dentro da nossa denominação não havia muito o costume de ordenar pastoras. Mas o Senhor foi me direcionando para fazer o seminário teológico, eu fiz. Quantos anos você tinha nessa época? Eu já estava, eu sou formada há poucos anos, há uns 6 anos só. Então eu fiz porque eu queria mesmo ter o curso. E eu fiz os 4 anos de seminário aqui na Fabapar de Curitiba. E daí, nesse meio tempo, eu me formei. E para minha surpresa, ano passado eu fui convidada a passar pelo concílio. E aqui em Curitiba mesmo fui ordenada pastora. Então assim, o cuidar de pessoas foi algo que já era um chamado de Deus para o ministério pastoral. Que é cuidar de pessoas, que um pastor tem que cuidar de pessoas. E eu comecei dentro de casa, cuidando do meu marido, cuidando dos filhos, cuidando de uma célula que a gente tinha em casa. Qual a igreja que vocês eram aqui? Nós frequentamos a Igreja Batista do Bacaxiri por vários anos, daí como a gente transferiu, voltamos, daí quando nós voltamos também passamos um tempinho na Igreja Batista da Alameda, em Santa Felicidade, e depois nós fomos para Califórnia. Para Califórnia. É. Eu quero que você conte, você já falou um pouco, né? Você passou por experiências que te levaram a se aproximar mais de Deus e querer entender. Mas foi por esse processo que você passou, que você quis fazer o seminário, quis estudar mais. Como que foi o start que você teve de pensar assim, não, eu preciso estudar a palavra de verdade, porque é para isso que Deus me chamou. Ali você já entendeu isso ou foi no processo? Na verdade, desde que meu marido foi tendo dificuldades e a gente sempre estava envolvido em ministérios, né? A gente morou um tempo no Amapá, foi bem curtinho o tempo que a gente morou no Amapá, e lá nós cuidamos de jovens e adolescentes. Por conta da transferência dele do exército. Então ali a gente já teve que ter essa coisa de cuidar de adolescentes, de jovens, e eu já pausei meu curso na faculdade, e então quando a gente veio para Curitiba, eu ia retomar o curso, mas ele estava bem, precisando muito da minha ajuda, então eu falei, bom, uma hora eu vou me formar. E daí o Senhor foi amadurecendo, porque a gente sempre envolvido em ministérios, ou eram com adolescentes, ou era com a nossa célula que tinha em casa, que estava crescendo, ou então era com mulheres, que eu tenho uma amiga minha, Silvana Calisto, que é maravilhosa, minha pastora, eu digo, porque é mais do que uma amiga. Há 20 anos a gente caminha junto. Daqui de Curitiba? Aqui de Curitiba. Olha, já quero conhecer. Ela é maravilhosa. E ela sempre me apoiou, sempre nos sustentou. Ela e o pastor Calisto, que é o esposo. Hoje eles são pastores na Igreja Batista de Uberaba, que é a minha igreja aqui em Curitiba. Uberaba de Curitiba, né? Que é a minha igreja aqui em Curitiba, quando eu estou por aqui. Mas eles sempre nos orientando e conversando com o pastor Calisto e com a Silvana, eles falaram, até me aconselharam a fazer o seminário teológico e tudo mais, e era algo que pessoalmente eu queria, que era ter uma formação acadêmica, e eu nunca tinha conseguido ter. Então conciliou com aquilo que eles já viram em mim, que era um pastoreio, com a necessidade interna, emocional que eu tinha de ter concluído algum curso que eu deixei em stand-by por causa da questão do meu esposo. Uau! E aí você terminou a formação? Terminei. E aí, o que você pensou? Você já tinha planos? Como é que vocês estavam fazendo nessa época? Estavam cuidando? Onde é que vocês estavam? Já estava no Texas. Não, eu estava na Califórnia quando eu fiz o último ano, porque daí eu transferi para o online para poder ficar na Califórnia. Foi uma loucura, porque eu estava fazendo uma escola ministerial lá na Califórnia, e ao mesmo tempo o último ano de seminário, TCC, aquela correria. Sim. Mas foi especial, foi muito bom. Aí passei, deu tudo certinho, eu vi Deus assim também cuidando de todos os detalhes. E nesse meio do caminho, eu estava já com a minha escola ministerial, que é o Claven, que é uma escola onde eu, junto com a Silvana Calisto, a gente já estava passando em algumas igrejas ministrando sobre batalha espiritual e outros temas. E então a gente já ministrava em igrejas, só que daí veio a pandemia e a gente gravou algumas coisas online para continuar o trabalho que a gente tinha começado no presencial. E daí do online nasceu a escola ministerial. E dessa escola ministerial eu entendi daí o propósito de ter feito seminário teológico, de ter sido ordenada pastora e todas essas questões que vieram após com a escola, porque daí fica como se fosse as pecinhas do quebra-cabeça se encaixando, né? Você vai contar mais detalhes no próximo bloco, mas Tá nesse bem. eu quero saber como que você foi parar lá na Califórnia, nos Estados Unidos.
você morou, até então, antes você estava morando em Curitiba Aqui. de novo? Aqui em Curitiba. Foi algo assim muito direcionado por Deus. Eu e o meu marido, ele já estava aposentado, mas ele já estava bem, já tinha voltado a ter a qualidade de vida, né? Já estava com muita qualidade de vida. E nós estávamos fazendo uma escola, estudando mesmo, chamada Escola do Alto, que é do Conrad, que é marido da Gisá, do Voo e Borboleta. E essa escola, na época, eles tinham recém-chegado da Bethel Church e tinham voltado para Curitiba, e eles tinham fundado essa escola. E a Gisá fundou o movimento Voo e Borboleta e o Conrad a Escola do Alto, junto com outros colegas que fizeram a Bethel. E lá dentro dessa Escola do Alto, nós ouvíamos, claro, muitos testemunhos do pessoal que fez a Bethel, que fez a Escola do Sobrenatural, falando. E no último dia de aula, meu marido falou, olha, eu acho que um dia a gente podia fazer essa escola, tentar, talvez. E eu pensei, puxa, que desafio, porque é inglês, a escola inteira em inglês. E o nosso inglês era inglês de turismo, né? De escola, então, assim, de se virar no básico. Eu falei, bom, se Deus quiser, a gente vai. E as coisas foram se encaixando, isso era 2019, aí veio a pandemia, só que daí em 2021 abriram novamente as fronteiras e a gente aplicou para a escola, eu fiz entrevista em inglês, e passei na entrevista, fui selecionada. Então, 2019 vocês só pensaram, mas não chegaram aí? Não, porque daí veio a pandemia. Foi a pandemia. E daí ficou um ano em stand-by o projeto, a gente orando, amadurecendo a ideia, porque seria uma grande mudança com a família, né? Eu, meu marido, minha filha do meio, Caroline, e meu filho Felipe, o caçula. Você teve mais filhos, né? Tenho 3. Teve a primeira que você contou. Poliana. E depois mais 3. Tenho mais 2, são 3 no total. A Poliana é a mais velha, tá com 28 anos, fez ontem, como eu falei. Tem a Caroline, que tá com 21, e o Felipe, o caçula, com 20. Ai, todos grandes. Nossa, você teve 20, 21. Pertinho. Que bom, é bom que quando cresce, tá ótimo, são unidos companheiros eles. Muito, 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 graças a Deus. Manda beijo pros filhos. Beijo, Fê, beijo, Carol. Todo mundo. Ó, vamos continuar contando, tem muito detalhe ainda, né? Tem. Meu Deus, não dá tempo. A gente tá aqui com a plateia aqui, ó. Não dá tempo, né? Não dá tempo, gente. Não. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já com mais Blessing Show para você conferir. Olha o que Deus fez na vida da Cá, foi sobrenatural, você precisa ver para testemunhar daquilo que Deus faz. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show, hoje recebendo aqui Karine Bloom, pastora, mentora, escritora. Tava contando, a gente estava ali no meio da história onde você foi para os Estados Unidos, né? Foi. Mas você me contou que a sua filha foi primeiro, como é que foi? Conta. Na verdade, eu sempre tive um projeto pessoal com meus 3 filhos, a gente orava para que eles fossem fazer um intercâmbio fora, em algum momento. E a minha filha mais velha, Poliana, então a gente mandou ela para fazer um intercâmbio na Jocum, na Califórnia. Olha, já ligado ao ministério. Não, era outro ministério. A Jocum era diferente da escola da Bethel. Então Não, mas ligado a Jocum, explica pro pessoal que é Jocum. Sim, Jocum são jovens com uma missão, que são bases missionárias no mundo todo, né? Fundada por um pastor americano, Warren Cunningham, que faleceu faz pouco tempo. Mas são bases missionárias para jovens cristãos que querem ter experiência no campo missionário. E então a minha filha mais velha, ela foi fazer esse curso de 3 meses na Califórnia, e ali ela conheceu o James, que hoje é meu genro, já estão casados há 8 anos. Olha! Isso ela antes de você ir ela pra tinha lá. 18 anos, a gente não tinha planos nenhum de ir embora, de morar fora. Mas a Poliana foi a primeira, a gente diz, né, que ela foi a primeira que foi enviada ali.
O que eu falei foi que, assim, ela já foi fazer o intercâmbio, mas voltado pro lado, lado sim, ministerial, né? sim, Porque podia certo. fazer um intercâmbio de qualquer De coisa. escola, certo. Isso. Não, a gente sempre teve esse foco, sabe, Mari, que a gente iria direcionar nos caminhos do Senhor mesmo, e então eles iriam seguir cada um dentro daquilo que a gente sabe, os filhos a gente orienta, mas chega uma idade que a decisão tem que partir deles. E nós propusemos para ela que o que a gente poderia fazer por ela naquele tempo era um curso de 3 meses dentro da Jocum, e ela ficou super empolgada, até por questões de escola também estava dando certo, de conciliar a agenda, ela foi, e lá ela conciliou, conheceu o James, eles começaram a se corresponder depois pela internet, à distância, ligações, e Conheceu só na amizade. ficaram 3 meses lá, né, Era na mesma escola, amigos. amigo, companheiro ali de... Ele, na verdade, servia dentro da base, ele é americano, e ele servia dentro da base onde ela fez o curso, e depois Que eles massa. ficaram se correspondendo e tudo, ele já demonstrou intenções com ela, né? E quando veio pra cá, eles namoraram à distância. Então, ele veio passar uma temporadinha de 3 meses conosco aqui, para nos conhecer e tudo mais, e já ficaram noivos, e foi super rápido o processo deles, assim, de namoro, noivado e casamento. Logo depois, eu acredito que não levou 2 anos esse processo, eles já se casaram. Uau, então ela casou com Com 20 20? para 21. Maravilhoso. E aí, ela ficou morando no Texas? Não, ele era da cidade de Reno, no estado de Nevada, que é juntinho, ali perto da Califórnia. Sim. E eles moraram alguns anos ali em Nevada e estão morando há 4 anos no Texas. Foram pro Texas depois? Foram pro Texas depois. Mas nos Estados Unidos ela já estava morando há... Ela já mora há 8 anos, vai fazer 9. Há 8 anos. E como foi pra você, ela longe? Foi um desafio, porque a gente já tinha, assim, o coração já estava sendo preparado, porque quando ela voltou da Jocum, ela disse: mãe, foi muito legal, eu acho que um dia eu quero voltar e ter experiências de morar fora, pelo menos por um tempo, estudar e alguma coisa assim. Então a gente já foi preparando o coração, que alguma coisa ia acontecer, e no fim, a gente vendo os filhos felizes, né, a gente fica feliz também. E fazendo a obra do Senhor, né? E aí quando você também vai para um projeto desse que é missionário, né? Então, o coração missionário, fica e o missionário você sabe que é para onde Deus levar, como você falou aqui. E o James também totalmente envolvido em missões, totalmente o meu genro, né, envolvido em ministério. Então ali ele já estava saindo da Jocum, ele fez seminário teológico também, se formou, estava como pastor auxiliar de adolescentes também na cidade dele. Então eles foram ali encaminhando a vida e a gente vendo que Deus estava em tudo. Então o coração fica com saudades, mas fica em paz. E então, quando eles estavam ainda lá em Nevada, quase 4 anos, conciliou que eu estava indo para Bethel Church, passei nessa entrevista, fui fazer esse curso na Califórnia, daí com meu marido, minha filha Carol e meu filho Felipe foram junto conosco e fizeram high school, terminando escola por lá. Olha! E também tiveram essa experiência transcultural, que era o que o nosso coração ansiava desde que eles nasceram. E eu creio que foi Deus que foi colocando esse desejo no coração. Os 2 últimos que são próximos à idade, né? E daí conciliou que no meio do caminho nós fomos... A Poliana aplicou, porque ela já era cidadã americana nesse processo todo, aplicou para o Green Card para os pais. E a gente foi sendo pego de surpresa. O que era para ser 10 meses, tá virando 3 anos, né? Uau! E aí vocês terminaram lá e já ficaram? Terminei a escola da Bethel, daí como estava em processo, fiz o 2º ano também, estava em processo do Green Card já, e daí fiz o 2º ano da Bethel. E então nós nos mudamos para o Texas para ficar mais perto da filha que já estava lá, da filha do genro. Né? E aí, nesse meio tempo, você já tinha escola, já tinha começado a escola aqui? Já, daí levei a escola comigo, porque a maioria dos cursos são em língua portuguesa, obviamente, e online. Online. Fala um pouquinho, então, da escola. Primeiro, esse chamado para falar sobre a mentalidade, né? O lado espiritual, despertar. Por que você se sentiu impulsionada para falar sobre isso? Primeiro, Mari, que tudo, né, conhecendo aqui um pouquinho da minha história, da minha trajetória que a gente está comentando,
4 para 5 anos de casado, vindo um diagnóstico tão agressivo, a fé sempre foi a base da nossa reação. E eu uma vez ouvi algo que eu levo para a vida: no mundo espiritual não importa como eu me sinto, importa como eu reajo. Então, se eu reajo com fé, é muito melhor. Se eu reajo crendo no que a palavra de Deus me diz, apesar do que as circunstâncias estão me mostrando, é fundamental, né? Batalhas espirituais todo mundo vai ter, mas a primeira batalha que a gente enfrenta, até uma das chaves que eu trago no meu livro é essa, é na mente. A primeira batalha é na mente. E um dia eu aprendi que mente, ela é atacada como um campo de batalha, mas ela não precisa ser um campo de batalha. A mente é um lugar para o Senhor Jesus reinar. A mente é um lugar de trono, para eu estabelecer um trono e dizer: Senhor, vem governar sobre os meus pensamentos. Que seja na minha mente assim como é nos céus. E sempre a gente pode orar pedindo para o Espírito Santo revelar se por acaso eu não estou acreditando em alguma mentira, se os meus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, com o que a Bíblia me ensina. E é fundamental, porque de acordo com aquilo que eu penso, eu vou reagindo. E o mundo espiritual também vai sendo estabelecido a partir das minhas reações, né? Eu também vou crescendo em fé, vou amadurecendo em fé, eu também vou vendo milagres, porque os milagres acontecem. A Bíblia fala muito sobre isso, né? É cheia disso, né? Lá em Provérbios, assim como você pensa na sua alma, você Assim é. Mas assim, eu quero que você fale um pouco, porque é desafiador, né? Quando você entende, né, que a mente é para ser usada pelo Senhor, pelos pensamentos que vêm dos céus, você vai lutando, né, mas é uma luta diária, né? E tem pessoas que às vezes não sabem como fazer para romper. E já pegando, a gente já pode falar do seu livro. Sim. Cadê o seu livro? Tá aqui. Tá aqui. Uau! Que é aqui, gente. 21 chaves para a batalha espiritual. Um posicionamento para a sua vida. Karine Bloom. Esse aqui é meu, né? É seu. Maravilhoso. Eu já queria ter comprado lá na conferência, ó. E pode ser seu também, ó. Já falando aqui para vocês, se você quer ganhar um livro desse aqui, esse livro, para abençoar a sua vida, você vai lá no nosso Instagram do Blessing Show, que eu já vou deixar aqui o Instagram para você ser presenteado por Deus. Mas se você não for, pode adquirir o livro também, né? Sim. A gente vai falar daqui a pouco como que você faz para adquirir. Mas vamos falar dessas chaves, porque tem muita gente que não faz ideia para onde ir, né? Exato. É uma das chaves. Esse livro nasceu, na verdade, de um desses cursos online. Eu tenho um curso chamado CBE Básico, que é curso em batalha espiritual, o básico. São 6 semanas online, onde eu estou ali presencial, mas via câmera, via Zoom, né? Aplicativo do Zoom. Individual ou em grupo? São em grupo. As turmas são em grupo. Turmas pequenas, a gente faz turmas no máximo de 30, 50 pessoas, não mais do que isso, para ter interação, ter tempo de bate-papo e tudo mais. São 6 semanas. Normalmente os nossos cursos são às segundas-feiras, horário do Brasil sempre 20, 22 horas. Então é tranquilo, 6 semaninhas ali a gente tá junto. E eu ficava mandando, o pessoal pedia, os alunos não é só para mulheres, é para a partir de 18 anos, homens e mulheres. Uhum. E o pessoal ficava me pedindo: Karine, manda aquela oração que você falou, fala aquela frase que você disse sobre a mente, por exemplo. E eu comecei a anotar. Então uma amiga minha me disse: Karine, pega e faz um devocional baseado nisso, no curso, nas dicas que você está trazendo. E eu entendi que poderia ser. Mas daí, do devocional, a editora me aconselhou a fazer um livro de cabeceira, por temas, onde a pessoa pudesse pegar 21 chaves, no dia que precisasse de um tema específico, ia lá e revisava. Então, esse livro nasceu assim. E uma das chaves até é essa: minha mente não é campo de batalha, mas é um lugar de trono para Jesus reinar. Onde eu explico basicamente como que o hábito, e não é de um dia para o outro, sabe, Mari? É assim, a gente tem que entender, até a neurociência explica, que novos caminhos neurais têm que ser traçados. Se eu venho uma vida inteira acreditando numa mentira, para substituir por uma verdade eu tenho que fazer um pouquinho de esforço.
Mas o passo principal é identificar a mentira. E a partir do momento que eu identifico aquela mentira, eu vou confrontar ela com a palavra de Deus. Como que eu identifico a mentira? Né? Eu vou pegar o que eu estou pensando, eu vou pegar o que eu estou sentindo, não vou engatar nisso, mas antes eu vou apresentar isso para Deus. Eu vou dizer, puxa, eu estou pensando que é melhor pedir para o Senhor me recolher, que eu estou cansada. Olha que mentira. Se a palavra de Deus me diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar, a opção para quem está sobrecarregado é alívio. Não é a morte. Mas a gente vê pessoas pedindo para morrer porque estão cansadas. Então ali a gente examina o que está sentindo, o que está pensando e faz esse exercício mental mesmo, intencional. Não, peraí, eu estou com pensamentos hoje que eu estou cansada, sobrecarregada. Então hoje eu vou deixar todo esse cansaço, frustração e tristeza na cruz. Vou pegar para mim a paz, que é fruto do Espírito Santo. Vou pegar a palavra de Deus, que gera vida, aonde eu estou tendo pensamentos de morte. E ali, pelo menos, que a neurociência aconselha, pelo menos 60 dias, você ficar meditando. Por exemplo, o pensamento de morte. Eu vou pegar 60 dias, versículos de vida, e eu vou fazer meu devocional em cima disso. Porque eu vou substituindo as mentiras pela verdade bíblica. Uau! Uhum. E assim, a gente vê, muitas pessoas passam por isso, né? Tantas coisas que aprisionam a mente. Eu tava falando aqui nos bastidores sobre depressão, sobre burnout. E não é só quem não tem Jesus, né? A gente sabe que tem coisas químicas, Sim. mas que também são coisas que estão na mente, que mesmo às vezes a gente crendo, já passou aqui, eu estava comentando nos bastidores, uma pastora que ela passou sobre isso, por isso, né? Já estava no ministério, mas ela teve esses episódios. E a estratégia justamente que ela usou foi essa, né? Todos os dias fazendo devocional, era um compromisso que ela tinha. Não, eu vou estar aqui mesmo sem querer. E Deus tirou, porque não existe nada que é impossível para o Senhor e que o médico dos médicos não faça. Então, um grande segredo é esse, né? Você está... Mas não quer dizer que você vai ser imune a isso. Não. E é exercício, né? Por isso que eu coloquei aí um posicionamento para a vida, porque é um exercício, mas ao mesmo tempo também a gente identificando fica muito mais fácil. Eu digo assim, sabe, Mari, é como se a gente andasse. Eu estive recentemente lá no Colorado fazendo uma viagem, foi muito legal, porque lá tem urso de verdade, assim. A gente ficou numa cabana no meio da floresta, foi uma experiência incrível, mas a gente vê aqueles filmes que tem armadilha para urso, que é um buraco cheio de folhas por cima, sabe? Sim. E daí tem uma rede. Nossa caminhada cristã é assim, cheia de armadilhas. O próprio apóstolo Paulo fala, cuidado para não cair na cilada do inimigo, né? Mas a gente caminhando, vendo uma armadilha de urso, vendo não, mas caminhando meio que na deriva, assim, sem saber que aquilo é uma armadilha, é muito mais fácil de cair. Mas identificando a primeira vez a mentira na minha mente e fazendo esse exercício, é como se viesse aquela flechinha luminosa, armadilha aqui, não ande por aqui, não vá por esse lado, não pense mais nisso. Fica muito mais fácil de cair, muito mais difícil de cair, muito mais fácil de se prevenir para não estar tendo episódios recorrentes de tristeza, de frustração, de depressão, né? E assim a gente vai avançando. Uau! Olha, aqui tem muitas chaves. Tem. Vamos tentar 21, falar pelo menos. 21. E interessante, essa parte aqui já é a chave, é o título do capítulo. É. A chave tá dentro aqui. Cada capítulo a gente trouxe uma chave. Deixa eu mostrar pra você. E ali nesse capítulo também é uma chave prática, bem simples, mas muito profunda. E são chaves que eu usei ao longo da trajetória com o processo de Parkinson do meu marido, são chaves que eu trago no processo de maternidade, são chaves que eu trouxe quando minha mãe estava em estágio terminal de um câncer e eu atravessei com ela esse tempo também, onde eu vi minha mãe ser encaminhada aos céus e eu pude segurar na mão dela até o final. Ela faleceu de mão dada comigo, cabeça no meu peito. E ali o medo rondou, uma das chaves fala sobre o medo, né? E como que nessas horas a gente decide realmente colocar em prática o que Deus tem falado e ensinado na palavra dele. Então assim, são chaves que nasceram
de uma vida toda dedicada para esse ministério e que a gente usa todo dia, não é só da boca para fora, é algo real, né? Uau. Porque a gente precisa, né? Se a gente não Precisa. aplicar aquilo que... A gente precisa. Uhum. Porque todos os dias a gente tem que vencer essa batalha, né? Da nossa mente. Eu gosto de uma chave específica, Mari, que talvez para os dias de hoje possa ficar bacana de falar, que é uma das coisas bem práticas. Eu digo que essas chaves são de aplicação do dia a dia, né? E uma das chaves que eu mais gosto de usar é convida o reino que o rei vem junto. A gente baseou essa chave em Mateus 6, onde Jesus está ensinando sobre o Pai Nosso. Venha o teu reino. E eu digo, você pode convidar o reino dos céus para vir sobre sua casa e o rei chega junto. Jesus vem junto. Então eu sempre falo, ore assim na sua casa. Senhor, vem com o teu reino sobre a minha casa. Vem com o teu reino sobre a minha casa, que seja aqui na minha casa, assim como é nos céus. Um lugar de paz, um lugar de adoração, um lugar onde o medo não tem espaço, porque Jesus é amor e o perfeito amor lança fora o medo. E essa é uma chave poderosa, mas tão simples. Mas Jesus ensinou coisas tão poderosas e tão simples. Venha o teu reino, que seja aqui na terra como é nos céus, que seja na minha mente como é nos céus, que seja na minha casa como é nos céus, né? Então... Que bênção. E assim, como a gente está falando, né? A Bíblia fala sobre tudo isso, mas a importância também, a gente sempre fala aqui, de você estar com pessoas e se conectar com pessoas que vão te ajudar nesses processos, né? Porque às vezes a gente tem a palavra, às vezes pessoas que passam uma vida na igreja, mas às vezes não querem ter pessoas perto. E isso é muito ruim, né? A gente precisa de pessoas e mentores, né, como a escola, a sua escola. Esse livro é uma... Gente, isso aqui... Ó, vou colocar aqui já de novo o Instagram da Ká. Para adquirir o livro... Para adquirir aqui em Curitiba, a gente tem através da Santa Casinhola, que é uma parceira nossa que está distribuindo o livro. No Instagram do Claven, que é a nossa escola, claven.br, tem o link da Santa Casinhola. E ali está sendo vendido também o livro diretamente com eles. Eles enviam para o Brasil todo. Nos Estados Unidos a gente tem na Amazon, mas aí é local para lá. Para lá. Mas está em inglês? Não, tem português? Não ainda. Ele está sendo, o projeto já existe em inglês, mas ainda está sendo comercializado em português. Mas aqui no Brasil é através da Santa Casinhola, no link que está na nossa bio. Santa Casinhola é o quê? É uma loja que vende produtos, distribuidora que vende produtos evangélicos e cristãos, e daí ela tem ali a distribuição do nosso livro também, mas no link da nossa bio do Instagram vai estar ali também para quem quiser mais adquirir. Informações, né? Mais só informações. Perguntar para você. Eu quero só falar aqui da editora, como é que é? Covan, que eu conheci ela lá também. Como é que é o nome dela? Paty Abraão. A Paty, um beijo para você. Ela que desenvolveu vários projetos ali, vários. E coisas que o Senhor deu. Sim. E tá sendo... É isso, Deus faz isso, né? Vai encaixando. Um para impulsionar o outro, sobre isso, é sobre reino, né? Você estava falando de não ficar sozinha, né, Mari? Uma das estratégias que eu vejo em batalha espiritual, até mesmo para o inimigo conseguir neutralizar a nossa força, é o isolamento. E o isolamento não é bom. Eu, em todos os momentos que eu estive atravessando doenças ou atravessando dificuldades, todos os desafios que a gente tinha na vida, falei de Silvana Calisto, pastor Calisto, que foram base para nós, falei de pessoas que nos apoiaram, amigos que estiveram ali, família orando pela cura do meu marido, era fundamental, tanto que na nossa escola hoje eu priorizo isso, a gente tem uma sala de cura, a gente tem um grupo de intercessão, mesmo que virtualmente, a gente prioriza esse suporte para ninguém ficar sozinho. A gente vai falar mais desses detalhes. Gente, ó, fica aí que a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com o nosso último bloco. Sei que você tá gostando, mas a gente vai contar mais aí da escola, um pouquinho mais, e aquele nosso momento que você gosta, com várias dicas. Livro, já pensa aí no livro, no filme, para indicar pro pessoal. Tá bem. Eu espero que você esteja assistindo essas dicas e lendo, hein, porque com certeza vai transformar a sua vida. Fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show.
Estamos de volta com o Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Prazer ter você aqui conosco mais uma vez, ouvindo essas histórias que eu tenho certeza que tem inspirado você. Um privilégio. Se você quiser ver esse e outros programas, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube da Rede Super, aqui embaixo. Entra lá para você rever e ser abençoado mais uma vez, porque cada vez que a gente rever, Deus vai falando coisas diferentes, então não perde. Segue a gente também nas redes sociais, o Instagram aqui do Blessing Show, da Rede Super também, para acompanhar os bastidores, né? Os bastidores aqui das nossas gravações. E eu quero falar dos nossos parceiros. Primeiro, Gislane Makeup, aqui, fez minha maquiagem maravilhosa. Fez também da Cá aqui, né? Ó, como é que ela tá linda. Dá o close aqui, Caio. Maravilhosa. Gostou, amiga, da make? Gostei, amei, ela é uma querida. Querida, uma né? querida. Ó, a Gi vai casamento, 15 anos, vai até você nos seus eventos, qualquer coisa, só falar com ela, tá aqui o Instagram. Bruno Macari também no cabelo, ó, maravilhoso, ele que cuida do meu cabelo sempre. Cílios Fernanda Ávila, vou deixar aqui também o Instagram dela para você conferir. Profissionais maravilhosos e muito abençoados, que essa é a diferença, né? Você tá cercado não de qualquer pessoa, mas pessoas abençoadas. E eu quero falar também de Pãozinho da Hora aqui, ó, tá bonito aqui, né? Tá lindo, A gente só lindo, tá lindo. olhando sempre, mas Pãozinho Tá da lindo. Hora, maravilhoso. Se você não conhece Pãozinho da Hora, tem várias unidades aqui em Curitiba. Vou deixar aqui o Instagram também para vocês se deliciar lá, não ficar só passando vontade aqui olhando a gente. Cá, vamos então? Vamos. Onde é que a gente estava? Falando das chaves. Das chaves do livro. Das chaves do livro. Quem quiser saber mais, né, tem que adquirir de novo. Você pode entrar no Instagram aqui, que a gente está aqui embaixo. Você precisa disso aqui. E é um livro de cabeceira, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa, o livro, eu não gosto de ler. Gente, olha aqui, ó. E não é uma só hora que você isso, né? Você pega, em nem 15 minutos, ele tem um espacinho para você fazer a sua oração junto. Eu trago a chave, aí eu trago o embasamento bíblico, eu trago a parte de aplicação pessoal, uma oração e um espacinho para você anotar, para você estar sensível ao que o Espírito Santo vai falar, o que o Senhor está trazendo luz para você. Então, é uma interação mesmo, é quase que um momento teu com o Senhor para refletir e poder trazer assim para o dia a dia aquilo que de repente estava um pouquinho difícil de andar sozinha. Uau, maravilhoso, maravilhoso. Já quero ler. Fala um pouquinho mais da escola. Então, Sim. você estava contando que você começou, né, antes de você ir no Texas, Isso. Com a Silvana Calisto. A gente fez um curso, basicamente online. Aí nós deixamos esse curso na plataforma para ser vendido e assim foi. Só que daí, estando nesse período de transferência para os Estados Unidos, eu comecei a fazer turmas online, mas eu estando junto, é como se fosse um grande meeting ali, onde a gente se reúne, ou pelo aplicativo Zoom, que basicamente a gente usava, e ali a gente formava turmas para estudar assuntos, não só mulheres, mas homens também, a partir de 18 anos, homens e mulheres que quisessem se aprofundar em assuntos como batalha espiritual, cura da alma, aconselhamento cristão, áreas que a gente estava vendo que foram fundamentais para nós e não trazendo a experiência só pessoal, mas principalmente como que usar a palavra de Deus dentro das situações do dia a dia podia ajudar pessoas, né? E fomos multiplicando. Eu falo que o Claven hoje, a Escola Ministerial Claven, que é a nossa escola, é uma escola onde eu sou como uma chaveira ali, eu estou multiplicando chaves e a ideia é essa. Aquele líder de célula, que trabalha em ministérios, quem quiser fazer o curso vai estar pegando ferramentas para multiplicar com o seu pequeno grupo, com a sua célula, no seu ministério, não só dentro de casa também. Né? Uau! E é um curso só específico? Tem vários cursos? Hoje você tá junto com ela ainda? A Silvana, na verdade, ela veio como convidada da nossa escola. Ela tem a profissão dela, que ela é psicóloga.
Ela tem uma casa aqui em Curitiba, até um dia seria legal você chamar ela, que é a Sim. Casa Ruth. É um trabalho de apoio incrível para crianças e mulheres que passaram por abusos. Uau. E é um trabalho maravilhoso de recuperação e de toda uma questão que ela trabalha ali de cura da alma mesmo. E eu tinha, em parceria com ela, feito um curso basicamente voltado, né, para esses atendimentos de aconselhamento, para estar dentro de um cuidado de pessoas que estão talvez com a vida espiritual um pouco travada, no sentido de não conseguir. Puxa, eu já era para ter deslanchado em tal área, a gente não segue. Então, esse era o primeiro curso que a gente tinha online e ainda temos até hoje. Lá no nosso Instagram tem todos os cursos que a gente tem, tanto na plataforma como que são. Temos agenda o ano todo de cursos ali, né? E é gravado? Esse Esse com a primeiro? Silvana é gravado. Sim. E os outros eu faço via Zoom. Normalmente os dias de curso do Clave são às segundas-feiras. E o que significa clave? É chave. É É chave. chave. É chave em latim. Em latim. É chave. Maravilhoso. É. E aí você estava falando da sala de oração. Ah, sim. Daí nós temos uma comunidade de apoio aos alunos e ex-alunos. Dentro do WhatsApp, tem uma comunidade onde a gente tem alguns subgrupos. Um dos grupos é a sala de cura, onde ali a gente tem uma pessoa que coordena para mim essa sala de cura, que é a Lu, maravilhosa, meu braço direito aqui no Brasil. A Lu, ela é capelã, ela fez curso de capelania, ela visita hospitais, e ela tem mesmo esse chamado para orar por pessoas doentes, enfermas. Ela estava lá na conferência? Estava, com certeza. Hum. E a gente daí fez essa sala de cura, onde a pessoa manda o seu pedido de oração, encaminha ali para o nosso grupinho, e uns vão orando pelos outros, não é dependendo de uma pessoa só. Então a gente forma uma grande comunidade mesmo, onde eu pego, por exemplo, você pede oração por alguém, e eu vou pegar o seu pedido de oração e depois você vai gravar um áudio orando por outra pessoa. E assim ali a gente tem áudios que a gente pode encaminhar e a gente tem visto muitos testemunhos acontecendo e forma uma grande rede de apoio, mesmo sem se conhecer. Uau! É. E projetos aí para o futuro, coisas novas? Então, eu tô no Texas, hoje lá no Texas, assim, eu continuo com os cursos online. Eu tive turmas que me surpreenderam, a gente teve turmas aqui do Brasil, mas também tenho turmas que vieram lá dos Estados Unidos, pessoas com língua portuguesa a princípio. Então, pessoas que moram nos Estados Unidos, a gente tem a turma CBE Brasil, que é o curso de Batalha Espiritual Brasil, o CBE Estados Unidos. E ano passado eu já tive 2 turmas muito especiais, que foi o CBE Europa, que foi incrível. A gente estava com 6 países representados da Europa e foi maravilhoso, homens e mulheres. Tanto que em outubro eu tive o privilégio de ser convidada, eu estou indo para a Suíça para pregar num retiro lá, vai ser maravilhoso. E esses cursos têm sido muito frutíferos, assim, a gente tem visto crescer. E ao mesmo tempo, no Texas, hoje, eu participo de um grupo que chama-se Empreendedoras com Propósito, onde uma vez por mês a líder, que é a Cíntia Moneiro, que mora lá no Texas, ela é corretora de imóveis, e ela coordena a imigrante, ela apoia a imigrante que foi lá para os Estados Unidos e quer empreender. Então, a parte, né, somos corpo, alma e espírito, não dá para separar. Então, a parte espiritual, normalmente ela me convida para estar trazendo uma palavra, ou algo sobre o livro, ou algo sobre os cursos, para estar junto com elas lá. Então, a princípio, esses são os projetos. A gente vai ter uma imersão agora aqui em Curitiba, na verdade em 4 Barras, na região metropolitana. Vai ser uma imersão de 3 dias de cura da alma e libertação, que eu vou estar fazendo junto com a Silvana, para homens e mulheres. Vai ser 25, 26 e 27 de julho, mas para essa imersão a gente já praticamente esgotou as vagas. A gente também queria no máximo 40 pessoas, líderes, para dar suporte, fazer algo muito pessoal. A gente prima por qualidade e não quantidade, sabe, Mari? Foi algo que Deus colocou no meu coração como escola, que eu quero turmas menores, nem que a gente faça mais vezes. Então, se você tem interesse numa imersão dessa, a gente já tem uma listinha de espera para divulgar a nova data, provavelmente vai ser no ano que vem. Uau, já vou me inscrever. E aí, para a pessoa saber a informação, fala com você, tem um Instagram específico. Sempre no Instagram do Claven. Da escola. Ali é da escola, a gente tem ali os links no Linktree que a gente vai ter. E tem o site, para quem não usa o Instagram, também tem o site do Claven, né, que é claven.com.br.
o www na frente, Uhum. mas aonde tem todos os cursos, mentorias, os projetos que a gente tá tendo, tá lá. Tá tudo lá. Uau, que maravilhoso, muitas coisas, gente, ó, segue já aqui o Clavem, a escola, a Karine, tem muita coisa para você aprender, se conectar e vencer aí essa batalha espiritual e você não precisa fazer isso sozinho e você Não. tem o Espírito Santo que com certeza você precisa, mas também precisa de bons mentores para te ajudar nessa caminhada. Então, ó, compra o livro, faz a escola, entra lá, não deixa, faz isso agora para você não esquecer. E ó, primeiro quero te agradecer por Eu estar que aqui, agradeço. foi maravilhoso. Tem muitas histórias aí do que Deus fez, né? Tem. Mas não dá para contar Não, tudo. não dá. Mas Deus é bom, maravilhoso. E ó, eu tenho umas perguntas aqui para você, Vamos lá. tá? Tem perguntas mais profundas, vamos ver se o tempo vai dar, mas ó. Vamos tentar ser mais objetiva, vamos lá. Um erro que te ensinou muito. Problema que eu vejo assim, às vezes a gente escuta Deus, mas a nossa velocidade é diferente da dele. Então, saber o que é para fazer, às vezes é fácil. O problema é discernir o tempo, a melhor época para fazer. Então, a gente não precisa ter pressa. A gente pode entender que algo vem de Deus, que tem um propósito, mas o melhor do que discernir o que é para fazer é o melhor tempo. Quando chega o tempo de fazer. Então, às vezes eu errei porque eu acelerei processos, quis acelerar, mas daí eu entendi que era melhor esperar. Uau, muito bom. Uma chave que você usa todos os dias. Uma chave que eu uso, eu já falei essa do chama o reino, que o rei vem junto, eu uso todos os dias. E outra chave que eu uso bastante é diante do inesperado, não se desespere. Deus transforma obstáculos em combustível. Uau, meu Deus, meu Deus. Tá no livro aqui também? Tá. Também. Tá. Nossa. É a 19. Muito bom. Um conselho que você daria para sua versão de 20 anos atrás? Seja forte e corajosa. Vem pancadaria pela frente. Te prepara, né? Te prepara. Muito bom. Um livro, indica o livro aí pro nosso pessoal. Eu gosto muito do Poder Latente da Alma, que é do Otmani. É um livro muito especial. Gostei de ter estudado, é um livro fininho também, mas muito profundo. Eu gosto do Quebrando Correntes, do Neil Anderson, que é um livro muito bom para você entender basicamente como substituir o falso do verdadeiro na mente. Como é é o muito nome bom. desse? Quebrando Correntes, do Neil Anderson. É muito bom, muito Muito bom. bom. Muito bom. Um filme, você é de assistir filme? Sim, eu gosto muito de Quarto de Guerra, Sim. né? Tenho Quarto de Guerra, tenho, assim... O Quarto de Guerra, para mim, hoje é um livro que eu uso muito, inclusive, nas minhas aulas. Eu tiro alguns filme. trechinhos. Desafiando Gigantes, também excelente. Você assistiu A Forja já? Já, gostei muito da Forja. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. E ela tá lá, ela né? Ela tá lá, as duas, né? É, as duas. Até aquela senhorinha também tá lá, que Sim. fez o Quarto de Guerra. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse livro porque ele fala muito de empreendedorismo, fala de fé, fala de liderança, fala de união, de oração. Muito. Tem um filme que é Harriet, que é uma grande heroína, ela era escrava nos Estados Unidos, ela é considerada nos Estados Unidos como uma heroína de guerra mesmo, de escrava ela passou a exercer uma grande liderança dentro de um destacamento até do exército na época de guerra americana, onde ele é um filme secular, chamado-se Harriet, mas ela conduziu o pessoal que tinha que conduzir para a liberdade, mas sempre buscando a ajuda do Espírito Santo. É muito legal o filme. Uau! Muito bom. Harriet. É. Uhum. É. Inverno ou verão? Verão, certeza. Lá é quente, você estava falando no Texas. Texas é quente, 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 úmido. Por mais que eu seja curitibana de coração, vivi a vida inteira aqui, mas eu sempre brinquei que eu queria passar só verão e verão, né? Então agora, vim no inverno por conta da conferência do voo em junho, mas o meu sonho de consumo seria verão nos Estados Unidos e verão no Brasil. Sim, tá, vem pra cá. É o inverso, né? Sua comida favorita?
Ai, toda comida brasileira é boa. Nossa, tem saudade? Nossa, depois que a gente sai daqui é que a gente aprende a dar valor para uma coxinha no aniversário de Menina, criança. eu fiz um intercâmbio e aí, nossa, como faz falta. Eu Faz. trabalhei num hotel que tinha várias nacionalidades, né? A gente tinha um dia que cada um fazia a comida do seu país. Sim, O do Brasil lotava, o pessoal ficava enlouquecido, porque realmente não sim. tem Não comida tem como a comida nossa. igual. Não tem, Não tem. não tem. Mas qual que você mais gosta? Eu gosto de tudo, assim, basicamente. Eu gosto muito de massa, né? Hum, Eu gosto muito de massas. A gente, quando vai em Santa Felicidade aqui, é tão gostoso, hum, né? Uma comidinha italiana. Gosto muito da comida mineira também. muito Agora, bom, muito assim, bom. uma das coisas que é simples, que eu falei que é a coxinha, é uma coisa que eu amo, porque relembra aniversário de Ó, criança, tem festinha. coxinha aqui, pãozinho da hora pra você, ó. Eu vi. Parece básico, mas um pastelzinho também frito na hora, essas coisas assim que relembram, é mais a memória afetiva que é ativada, né? De festa de aniversário, de criança, de celebração. Acho que é isso. Muito bom. Ó, te agradecer de novo, mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui final para os nossos telespectadores. Pode olhar ali naquela câmera. É difícil falar alguma coisa só, né? Mas se eu posso falar, é que vale muito a pena nós examinarmos antes o sentimento para depois agir. Então eu queria trazer isso para você. Examine tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo. Submeta o que está na sua alma ao Espírito Santo antes de reagir. Porque na reação, às vezes a gente acaba colocando os pés pelas mãos e não vale a pena. É muito especial quando nós, por exemplo, vemos a ansiedade chegando e eu paro um pouquinho e falo: escute, por que minha alma está agitada? Por que eu estou ficando ansiosa se a palavra de Deus me diz lá em Efésios para eu não andar ansiosa por coisa alguma, mas apresentar tudo diante de Deus, corações, súplicas e ações de graça? Então você veja, ali você já tem algumas chaves também, ações de graça é antídoto para a ansiedade. Se você estiver caminhando, se você estiver num desafio, algo que está ocupando tua mente e teu coração, examine, coloque diante da palavra de Deus, coloque diante do Senhor, do altar dele e pergunta: Deus, por que eu estou ansiosa? Eu estou com medo que vai faltar algo, mas o Senhor nunca deixou faltar. Então examine o que você sente antes de engatar na ansiedade, antes de engatar no medo, e submeta os seus pensamentos ao Senhor e vai dar certo. Uau, que bom. Gente, muito Obrigada, obrigada, viu? obrigada. Prazer, foi Prazer especial o meu. demais receber você Muito bom, aqui. muito Uma bom. visita Feliz, ilustríssima. coração quentinho. Aprendemos muito. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse programa especial. Mais uma vez, segue a gente nas redes sociais e lá no YouTube vai ter esse programa aqui para você rever e ouvir Deus falar de novo, porque você precisa vencer essa batalha só com a ajuda do Espírito Santo e dos conhecimentos certos, ouvindo as pessoas certas, lendo os livros certos, né? Lendo a Bíblia, você vai achar. Muito obrigada pela sua audiência aqui conosco. Nos vemos no próximo programa. Tchau! Tchau, obrigada.